Olá, eu sou o Wagner André, consultor de negócios e soluções da SAP Concur e gostaria de falar contigo sobre KM Rodado. Quase todas as cooperativas no país reembolsam a quilometragem percorrida em viagens a trabalho para o seu time que está em campo, como agrônomos, representantes de vendas e marketing que visitam unidades e clientes, principalmente no interior do país. E aí, quando olhamos para o quilômetro rodado, você sabia que esta é uma das 10 maiores categorias de gastos dos funcionários no setor das cooperativas, mas que as empresas ainda dependem das estimativas registradas pelos funcionários para reembolso? Pois bem, só no último ano, a SAP Concur registrou mais de 9 bilhões de quilômetro rodado dos nossos clientes e eles estão satisfeitos simplesmente porque conseguiram evitar custos em até 38% para esse tipo de gasto. Quer entender como é possível trazer economias para sua empresa na gestão de gastos? Te convido para acompanhar em apenas 15 minutos os 5 principais motivos para se levar a sério os gastos com quilômetro rodado. Muito bem, e qual é o desafio atual de negócios com quilometragem? Nesse top 5, nós destacamos as principais razões para se levar a sério esse tipo de gasto em sua empresa no setor de cooperativas do agronegócio. Mas desde já, eu pergunto para você, quanto a sua companhia reembolsa por ano para esse tipo de despesa? O registro é manual e com estimativas? Você sabia que as dores são semelhantes entre as empresas do seu setor de cooperativas? Então vamos ao top 5. O número 1 se refere aos altos custos com esse tipo de despesas, com viagens diárias a unidades, clientes, fazendas, plantas, enfim. Seus times de vendas, marketing, agrônomos e consultores estimam distâncias por eles próprios. E a quilometragem é uma das 10 maiores categorias de gastos dos funcionários, principalmente quando as empresas ainda dependem das estimativas registradas pelos próprios funcionários para o reembolso. Quando olhamos para a gestão de despesas com os funcionários, o reembolso de quilometragem representa, em média, 17% dos gastos das empresas, de todos os setores, mas ela pode ser o número 1 no setor do agronegócio, representando de 30% até, olha só, 40%. Estamos considerando aqui apenas os valores reembolsados, o montante total comparado com outros tipos de despesas. Não estamos considerando nestes números o tempo desperdiçado pelo seu funcionário para registrar no sistema ou numa planilha todas as viagens realizadas, o tempo de conferência ou de auditoria do seu time de contas a pagar, e também não são considerados aqui, nestes números, perdas com erros e fraude, que sempre ocorrem para esse tipo de despesa. E qual o percentual dos reembolsos na sua empresa são para o quilômetro rodado? Você tem esse número aí contigo? Ele corresponde em quanto ao longo de 12 meses? Eu estou falando de montante ao longo de 12 meses, tá? Bem, empresas do setor de agronegócio, clientes da SAP Concur, conseguiram reduzir os custos para esse tipo de despesa entre 15% no cenário conservador até 38% no cenário otimista. Este é um benchmark com a tecnologia patenteada e exclusiva da SAP para o mercado, mas está próxima de outros estudos independentes, como o da Aberdeen Group, que concluiu que as empresas podem obter de 20% a 30% de economia potencial no gasto total com quilometragem ao usar rastreamento automatizado. E se após você ter o custo anual com reembolso de KM rodado, quanto 10% poderia representar em economias para sua empresa? Nós temos cliente no Brasil, no setor de agro, que apenas com esta redução pagou os investimentos em tecnologia em 6 meses. Então, nossa recomendação no top 1 para você é: levante em detalhes os gastos para esse tipo de despesa e evite seus altos custos. Vamos ao top 2 das 5 razões estratégicas para se levar a sério o quilômetro rodado? O top 2 é referente às superestimativas. As estimativas de quilômetro rodado são superestimadas.
Especialistas do setor acreditam que os funcionários superestimam a distância de maneira significativa, o que significa que o uso da quilometragem real pode gerar uma economia substancial no reembolso de KM. Deu 280 quilômetros? Deixa eu dar uma arredondadinha aqui para 300. Deu 11,7. Bom, vou arredondar aqui para 15 quilômetros. Então, neste momento, uma tecnologia líder para esse tipo de gasto torna-se a grande aliada. A realidade é que a captura automática reduz a quilometragem informada e estimada. A tecnologia patenteada da SAP Concur elimina as suposições ao registrar a quilometragem, pois ela funciona automaticamente detectando quando as viagens começam e param, capturando a rota precisa realizada pelo seu funcionário. Então, a vantagem real do recurso é que ele já está integrado ao aplicativo de celular que os funcionários usam para reportar outros tipos de despesas, tornando a adoção muito mais rápida. Mas é aí que vamos para o top 3. O nosso top 3 das 5 razões estratégicas para se levar mais a sério o quilômetro rodado se refere à praticidade. Rastrear o quilômetro rodado não é muito prático, tanto que a quilometragem autodeclarada pelo funcionário adiciona uma média de 21 horas de tempo administrativo por cada funcionário por ano. Quanto custa a hora do seu funcionário em campo? Então pega esse valor, multiplica por 21 horas e pela quantidade de funcionários em campo. Qual o tamanho da sua equipe? 100, 200, 1000? Esse será o custo médio total desperdiçado por ano pela sua companhia com os registros manuais para solicitar reembolso de quilômetro rodado. Se convenceu a levar a sério esse tipo de despesa agora? Então foque em tornar a vida dos seus funcionários mais fácil, permitindo que eles foquem em suas responsabilidades de trabalho para o negócio da sua empresa. E o principal caminho para esta facilidade é justamente eliminar o registro manual por seus funcionários, fornecendo uma solução fácil de usar e que permite a documentação automática do trajeto para reembolsar apenas o que foi percorrido com exatidão e que, por outro lado, fortalece ainda mais os dados para os processos de auditoria internos e externos. E é aí que nós avançamos em nossa lista e vamos para o top 4, top 4. E o penúltimo item das 5 razões estratégicas para se levar mais a sério o quilômetro rodado se refere a dados e visibilidade. Sem eles, como entender os impactos em suas despesas de vendas administrativas e gerais? Quem é do departamento financeiro e de contas a pagar entende bem sobre os gastos eventuais incluídos no demonstrativo financeiro, mas gastos estes que simplesmente aparecem e que não há nenhum rastreio e visibilidade, por que foram realizados? Se você precisa de alta visibilidade e controle sobre a maioria dos aspectos do seu programa de gerenciamento de despesas, por que a quilometragem com quilômetro rodado deveria ser diferente? Por que ela ficou de lado? Então, tenha uma experiência de maior visibilidade, de controle de todo o dinheiro que seus funcionários estão gastando em nome da sua organização, especialmente quando se trata de quilometragem. Certifique-se de que sua empresa esteja capturando o reembolso sobre quilômetro rodado com precisão, exigindo documentação para a distância percorrida. E, além disso, utilize os dados de todos os tipos de despesas que sua companhia tem para ver e controlar quanto é gasto somente com quilometragem, bem como para verificar quais são os funcionários que possuem reembolso de quilometragem em excesso. Por fim, o top 5, número 5 aqui da nossa lista. Comprometimento do controle dos custos e do compliance. Não é nenhum segredo
que gerenciar uma grande quantidade de funcionários em campo e verificar todos os seus gastos para realizar suas atividades pode ser, ou melhor, é desafiador, frustrante, caro, mas ao permitir a quilometragem autorregistrada, sem qualquer documentação, as empresas estão aumentando a probabilidade de preenchimento intencional de quilômetro rodado e relatórios imprecisos para fins de conformidade e também para fins fiscais. Quando os funcionários reportam manualmente a quilometragem, isso pode levar a erros, fraudes e custos desnecessários. Então, as empresas precisam rastrear e documentar distâncias com facilidade para controlar e cortar custos e reembolsar funcionários com precisão, melhorar a conformidade e estar pronto para auditorias, reduzir custos com fraudes e erros e obter visibilidade em todas as categorias de despesas sem exceção. Recapitulando nosso top 5 razões estratégicas para se levar mais a sério o quilômetro rodado. Número 1, altos custos com esse tipo de despesa. O KM rodado está entre o top 10 e pode ser o top 1 no agronegócio. Número 2, as estimativas de KM rodado são superestimadas. Sempre tem um arredondamento para cima e tem empresa que não consegue imaginar o tamanho deste rombo, tá? Número 3, rastrear o KM rodado não é prático. Pega um agrônomo na sua empresa que viaja a trabalho para visitar clientes, para você ver a dificuldade. Certamente ele não deveria estar se preocupando, perdendo tempo com isso. Muito pelo contrário, ele deveria estar focado no negócio da sua empresa, tá bem? Número 4, falta de dados e visibilidade. Se você tem os dados para os outros tipos de despesas, por que tem que ser diferente para o KM rodado? E finalmente o top 5, número 5, comprometimento do controle dos custos e do compliance. Uma ferramenta com rastreio automático, ela vai controlar os custos e suas políticas internas serão devidamente cumpridas. Se você não tem a SAP Concur como aliada, certamente há um mato alto nestes custos para ser cortado, tá bem? Já passou da hora para as empresas no setor de agronegócio levarem mais a sério esse tipo de despesa. Esse é o momento para se controlar o reembolso de KM rodado. E embora a quilometragem seja apenas uma parte do espectro de gerenciamento de gastos nas organizações, esse pode ser um dos itens mais difíceis e caros de gerenciar. Qual a expectativa de crescimento para a sua empresa no próximo ano? Existe algum risco para a despesa com KM rodado aumentar? Eu deixo aqui meus contatos, e-mail e QR Code para o LinkedIn. Pode me adicionar lá e me contatar caso entenda que nós da SAP Concur podemos ajudar você a trazer melhores resultados em economia para a sua empresa com quilômetro rodado. Certamente podemos fornecer para os seus negócios um rastreamento mais preciso, com menos esforços e com uma estrada muito mais tranquila. Tá bem? Muito obrigado pela atenção.